Um bloco com massa m está deslizando sobre um plano inclinado. O plano inclinado forma um ângulo θ com a horizontal. Existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. Considere o referencial da Terra como se ele fosse inercial. A aceleração da gravidade e o coeficiente de atrito cinético entre o bloco e o plano são conhecidos. Despreze a força de resistência do ar. Isole o bloco e coloque todas as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. Calcule o módulo de todas as forças que atuam sobre o bloco. Calcule o módulo da aceleração do bloco. Oi, Bruna. Oi, professor. Hoje nós vamos calcular a aceleração desse bloco que está descendo o plano inclinado. Ué, mas esse problema a gente não já resolveu? Não, nós já resolvemos o problema do plano inclinado com o bloco em repouso. Hoje vamos resolver com o bloco deslizando. Lembrei. Então, para começar, isole o bloco e coloque todas as forças não desprezíveis que atuam sobre ele. A única força gravitacional não desprezível que atua sobre o bloco é o seu peso. As forças de contato são a normal, a força de atrito, que aponta para cima, porque o bloco está deslizando para baixo, e a força de resistência do ar que eu posso desprezar, né? Pode. Bruna, qual é a direção da força-peso? Vertical. E esta força-peso está na vertical? Ih, professor, desculpa, eu estava distraída. Eu coloquei a força-peso na mesma direção que a normal, que nesse caso não é vertical. A direção correta é essa. Ok, Bruna. Calcule o módulo de todas as forças que atuam sobre o bloco. O módulo da força-peso é a massa do bloco vezes a aceleração da gravidade. O módulo da força de atrito, que nesse caso é cinética, porque o bloco está deslizando, é μ cinético vezes a normal. E para descobrir o módulo da normal, eu tenho que utilizar a segunda lei de Newton, certo? Exatamente. Então vamos lá. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que vai ser o peso mais a normal mais a força de atrito é igual à massa do bloco vezes a sua aceleração. Como as forças têm direções diferentes, para realizar essa soma, eu vou precisar trabalhar com um sistema de eixos coordenados. É isso mesmo. Escolha o sistema de eixos onde a solução do problema fica mais simples. Tá. Já sei que o sistema de eixos formados por um eixo paralelo ao plano e outro perpendicular ao plano facilita os meus cálculos, porque nele o vetor projetado FAY e o vetor projetado NX são nulos. Certo. Agora projete os vetores. Tá. Essa é uma das perpendiculares que projetam a normal no eixo OY. Essa é a outra perpendicular que projeta a normal no eixo OY. O vetor projetado NY é igual à normal. Essa é uma das perpendiculares que projetam a força de atrito no eixo OX. Essa é a outra perpendicular que projeta a força de atrito no eixo AX. O vetor projetado FAX é igual à força de atrito. Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo AX. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo OX. Esse é o vetor projetado PX. Essa é uma das perpendiculares que projetam o peso no eixo OY. Essa é a outra perpendicular que projeta o peso no eixo AY. Esse é o vetor projetado PY. Certo, professor? Certo. Para projetar um vetor na direção do eixo OX, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OX tem a direção do eixo módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Para projetar um vetor na direção do eixo OY, retas perpendiculares ao eixo passam pelas extremidades do vetor. O vetor projetado sobre o eixo OY tem a direção do eixo módulo igual à menor distância entre as perpendiculares e o sentido do vetor projetado. Bruna, eu vou chamar de I o vetor unitário associado ao eixo OX
e vou chamar de J o vetor unitário associado ao eixo OY. Com eles, calcule as componentes das forças. Vou começar pela normal. A componente NX é nula, porque o vetor projetado NX é nulo. O vetor projetado NY é igual a normal, e a normal tem o mesmo sentido que o unitário J. Por isso, a sua componente NY é positiva e tem o mesmo módulo da normal. O vetor projetado FAX é igual a FA, e FA tem o sentido contrário ao do unitário I. Por isso, a sua componente FAX é menos o módulo da força de atrito. E a componente FAY é nula, porque o vetor projetado FAY também é nulo. Tá certo. Agora calcule as componentes da força-peso, começando pela componente X. Vou chamar de beta o ângulo formado pela direção do peso e o plano inclinado. Como o vetor projetado PX tem o mesmo sentido que o do vetor unitário I, a sua componente PX vai ser positiva. Por esse triângulo retângulo, eu tenho que cosseno de beta é igual a PX dividido pelo módulo do peso. Logo, eu tenho que PX é igual a P cosseno de beta. Ok, mas quanto vale beta? Por esse triângulo retângulo, vemos que a soma do ângulo beta com θ vale 90 graus. Logo, o ângulo beta é 90 menos θ. Finalmente, qual o valor de PX? PX é P cosseno de beta. Só que beta é 90 menos θ. E cosseno de 90 menos θ é a mesma coisa que seno de θ. Por isso, PX é igual a P seno de θ. Certo. Agora calcule PY. Primeiro, eu vou calcular o ângulo gama, formado pelo peso e pelo eixo AY. A soma do ângulo gama com o ângulo beta vale 90 graus. Como beta é igual a 90 menos θ, temos que o ângulo gama é igual a θ. Certo. Continue. O vetor projetado PY tem o sentido contrário ao do vetor unitário J. Por isso, a componente PY é negativa. Por esse triângulo retângulo, nós temos que cosseno de θ é igual ao módulo de PY dividido pelo módulo do peso. Logo, nós temos que o módulo de PY é igual a P cosseno de θ. Então, a nossa componente PY vai ser igual a menos P cosseno de θ. Perfeito. A componente de um vetor na direção de um vetor unitário é o número pelo qual se deve multiplicar o unitário para obter o vetor projetado. Se o vetor projetado tem o sentido do unitário, a componente é positiva. Se o vetor projetado tem o sentido contrário ao unitário, a componente é negativa. Bruna, agora que nós já calculamos as componentes das forças, calcule o módulo da normal. A componente y da aceleração é nula, porque o bloco não descola do plano inclinado. Eu vou utilizar então a componente y da segunda lei de Newton para conseguir o módulo da normal. Py mais ny mais fay é igual a may, que é nulo porque a y é nula. Py é menos mg cosseno de θ. ny é normal. E fay é nulo, igual a zero. Então, nós temos que o módulo da normal é igual a mg cosseno de θ. Perfeito. Agora encontre o módulo da força de atrito. O módulo da força de atrito é igual a μ cinético vezes a normal. Só que nós já vimos que a normal é mg cosseno de θ.
Então, a força de atrito vai ser igual a μ cinético vezes mg cosseno de θ. Certo. Agora calcule a aceleração do bloco. A aceleração do bloco só tem componente AX porque o bloco permanece sobre o plano. Logo, a componente AX da aceleração é igual ao seu módulo. Muito bem, mas eu quero o módulo dessa aceleração. Então, eu vou utilizar a componente x da segunda lei de Newton para calcular o módulo da aceleração. Px mais nx mais fax é igual a max. Só que no nosso caso, ax é igual a A, então é igual a ma. Px é mg seno θ. Nx é igual a zero. E fax é igual a menos μ cinético mg cosseno θ, que é igual a ma. Então, nós vamos ter aqui o módulo da aceleração é igual ao módulo da aceleração da gravidade vezes seno de θ menos μ cinético cosseno θ. Perfeito, Bruno. Por hoje chega, né? Chega. As forças não desprezíveis que atuam sobre o bloco quando ele está deslizando são a normal, o peso e a força de atrito cinética. O módulo da normal é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade e pelo cosseno de θ. O módulo da força de atrito cinética é o coeficiente de atrito cinético multiplicado pela massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade e pelo cosseno de θ. O módulo do peso é a massa do bloco multiplicada pelo módulo da aceleração da gravidade. A aceleração do bloco é o módulo da aceleração da gravidade multiplicado pela diferença entre o seno de θ e o produto do coeficiente de atrito cinético pelo cosseno do ângulo θ.